Moderkin, Ida Pampana, Kitu, Veteran, Andro, Maigon. A unificação italiana. Oi gente, hoje o meu vídeo é sobre a unificação italiana. Então vamos logo para esse vídeo, né? Tudo começou nas guerras napoleônicas e no Congresso de Viena, que foi basicamente um congresso para reorganizar a Europa após Napoleão bagunçar tudo. E uma coisa interessante de se citar é que, por mais que o Congresso de Viena tenha meio que reiniciado as fronteiras da Europa, ele não podia conter os movimentos e pensamentos liberais que estavam correndo solto na Europa naquela época. Ok, mas indo ao nosso cenário principal, após o Congresso de Viena, a Itália foi mais ou menos dividida assim. Ao norte tínhamos o reino de Piemonte e Sardenha, comandada pela família dos Saboia, o reino da Lombardia e o de Vêneto, comandado pela Áustria, os ducados de Toscana, Parma e Módena, também governados pela Áustria, os estados pontifícios, que era comandado pelo Papa, o reino de Nápoles ou das duas Sicílias, que eram comandado pelos Bourbon, e é só isso. Duas coisas muito importantes a se citar. Meio que todos os estados italianos eram meio que aliados dos austríacos, com exceção de Piemonte e Sardenha. E por mais que todos esses estados tivessem uma cultura muito parecida, já que por serem os mesmos povos, nenhum deles tinha meio que um sentimento de unificação política. Com essa divisão política da Península Itálica, meio que cresceu um sentimento nacionalista em pró de uma unificação política de toda a península. Mas agora, voltando ao tema principal, os anos após o Congresso de Viena foram bem conturbados não apenas na Península Itálica, mas em toda a Europa, com vários liberais e revolucionários criando várias sociedades políticas, tipo Carbonari, que fica mais no sul na Itália. Mas agora vamos dar um pulo no tempo e vamos até 1830 e 1831, onde ocorre muito mais revoltas dos liberais, principalmente muito inspiradas na Revolução de Julho, que tirou o rei Carlos X do poder e trocou pelo rei Luís Felipe da França. E com isso, muitos liberais e revolucionários começaram a ter esperança que isso poderia acontecer com seus reinos. Porém, o exército austríaco entrou em ação e interviu, acabando com os planos revolucionários. Com essa intervenção do exército austríaco, muitos revolucionários acabaram fugindo para a França. Entre eles tinha o Giuseppe Mazzini. Mazzini era um radical e um pouco tempo depois ele criou a Jovem Itália, que tem como objetivo a unificação italiana pelo regime republicano. O rei Carlos Alberto também proclamou seu apoio aos rebeldes nas terras austríacas, onde no final ele acabou indo com seu exército. No início eles foram até que bem, porém o marechal Joseph Redences ganhou uma batalha decisiva na Batalha de Custoza e fez Piemonte e Sardenha assinar um armistício com a Áustria. Mas agora vamos dar um pulo no tempo e vamos até 1849, onde ocorre uma revolução em Roma, tirando o Papa Pio IX do poder e proclamando a República Romana de 1849. Vendo isso, Napoleão III, que nessa época já era presidente da França, resolveu invadir Roma e expulsar os revolucionários. Assim, agora Roma estava ocupada por tropas francesas. Voltando a Piemonte e Sardenha, o rei Carlos Alberto teve uma brilhante ideia: voltar à guerra com a Áustria. E após diversas derrotas, ele foi obrigado a sair do trono e deixar para o seu filho Victor Emmanuel II, que daria continuação ao processo de unificação. Como a primeira ação do rei Victor Emmanuel II foi um tratado de paz com os austríacos. E agora chegamos a 1850, onde não aconteceu muita coisa, a não ser que você considere Roma, que está ocupada por tropas francesas, a região de Vêneto e Lombardia, que agora tem sua própria autonomia,
e Piemonte e Sardenha, que tem uma nova constituição e uma nova bandeira. Para isso, não aconteceu muita coisa importante. E agora vamos nos apresentar para um dos caras mais importantes para a unificação da Itália, um carinha chamado Camillo Benso, o Conde de Cavour. Então, Cavour e Victor Emmanuel II começaram vários processos para investir na indústria e aumentar o comércio de Piemonte e Sardenha, assim deixando-la mais rica. E como todo mundo sabe, quando você está mais rico, você pode ter mais planos no papel. E em 1859 acontece mais uma guerra entre Áustria e Piemonte. Só que dessa vez a França está ajudando Piemonte e com o apoio de Napoleão III, as ofensivas de Piemonte e Sardenha começam a dar certo. Com as grandes vitórias das batalhas de Magenta e Solferino, a vitória sobre a Áustria já estava garantida. Só tinha um problema: a França estava com medo que a Prússia intervisse ao lado dos austríacos e fez a paz com a Áustria, sem nenhum aviso a Piemonte e Sardenha. Então, enquanto essa nova guerra entre a Áustria e Piemonte e Sardenha estava acontecendo, vocês lembram que os ducados de Toscana, Parma e Módena eram governados pelos austríacos? Então, eles se rebelam e formam as Províncias Unidas da Itália Central. E por esse motivo que essa guerra é chamada de Segunda Guerra de Independência Italiana, com em 1849 com a fundação da República Romana sendo a primeira. E no final da Segunda Guerra de Independência Italiana, com a vitória de Piemonte e Sardenha, Piemonte consegue anexar a região da Lombardia. E os austríacos não gostam nada disso. Para falar a verdade, ninguém ficou muito feliz. Piemonte não gostou da traição francesa, a Áustria não gostou de Piemonte ter anexado Lombardia, e até os estados papais estavam meio bravos porque eles perderam território para as Províncias Unidas da Itália Central. E falando de novo das Províncias Unidas da Itália Central, depois da guerra eles não estavam numa situação muito boa, tanto economicamente, tanto instabilidade. Então eles resolveram fazer uma união com Piemonte e Sardenha. Mas mesmo assim, ninguém estava lá muito feliz. E agora vamos falar de uma das coisas muito importantes que foi essencial para a unificação italiana e que também ocorreu em 1859, que foi a Expedição dos Mil, onde Giuseppe Garibaldi, junto com seu exército, os Camisas Vermelhas, desembarcaram na ilha da Sicília e foram até Nápoles, onde tomaram o trono e tomaram o controle de todo o território das duas Sicílias. E de novo os estados pontifícios perderam mais território para Piemonte, ficando apenas na região de Roma. E também foi mandado um referendo ao sul, com a proposta de anexação por Piemonte, onde a maioria do povo aceita. E na cidade de Teano, Garibaldi passou o controle das duas Sicílias para Piemonte e Sardenha. Isso foi bem contraditório se tratando de Garibaldi, já que ele era totalmente contra a monarquia. Mas ele sabia que uma unificação pelos Saboia seria muito mais fácil do que tentar fazer a unificação por ele mesmo. Então ele aceita. E com isso, no dia 17 de março de 1860, foi proclamado o Reino da Itália, com sua capital em Florença e Victor Emmanuel II como seu primeiro rei. Mas não pense que vai acabando por aí, porque ainda faltam os territórios de Vêneto e de Roma. Vêneto foi anexado após a Guerra Austro-Prussiana de 1866, onde inclusive eu já falei aqui em outro vídeo do canal. Já Roma era uma situação mais difícil, porque Roma ainda estava sendo ocupada pelas tropas francesas de Napoleão III, e isso só iria mudar após o começo da Guerra Franco-Prussiana, que também eu já disse aqui no canal. Com o início dessa guerra, Napoleão III chama essas tropas de volta para lutar nas frentes de combate, com isso deixando Roma vulnerável às tropas italianas. Então eles invadem e anexam o restante dos estados pontifícios. Por mais que o governo de Piemonte tenha oferecido uma indenização para o Papa pelos territórios perdidos, ele não aceita e se proclama prisioneiro no Vaticano. Com isso criando um grande problema. Só que com esse problema só foi
resolvido em 1929, com o Tratado de Latrão, que previa o Vaticano ser um Estado independente apenas para a Igreja. Mas com isso, em 1861, Roma é declarada a mais nova capital do Reino da Itália. E o vídeo foi esse, galera. Até o próximo vídeo e falou! Tchau! Acabou.